ser humano possui duas fontes de valores. Seguir somente uma dessas fontes pode estimular a conduta do que é conhecido pelo neurocientista, que nós vamos comentar no vídeo, sobre zumbis, né? Porque zumbi não consegue dialogar e consegue ter consciência, capacidade de análise, né? Então, em função do alto nível de condicionamento realizado pela cultura. Então, entender essas duas fontes de valores é algo fundamental, e este é o nosso tema de hoje. Então, vamos ao vídeo. Para falar, então, desses dois tipos de valores, eu gostaria de iniciar falando da Fazenda Esperança, com o trabalho do Frei Hans e também do Nelson Giovanelli, né? Rosendo. Esse projeto da Fazenda Esperança já atendeu mais de 100 mil pessoas vinculadas à dependência química ou alcoólica. A Fazenda Esperança tem 92 comunidades no mundo e 62 no Brasil. E o mais importante, ela tem um nível de transformação do dependente para a liberação dessa dependência química de 80%, que é um índice que não é conhecido em outros sistemas pelo mundo. Não é? E o que importa chamar a atenção é o foco na amorosidade, o outro como referência de conduta, para transformar o dependente químico. É muito importante entender esse processo. Eu tive a grata satisfação de receber Frei Hans em 2010, na inauguração do nosso projeto da Vila Antiga, que é um centro, foi desenvolvido um centro de formação dos professores da educação infantil para formar caráter das crianças com base em valores humanos. Né? Então, esse é um projeto que realizamos aqui em Campinas, como complemento ao projeto da ADA, que é também uma instituição de 18 anos que desenvolve crianças na formação do caráter com base em valores humanos. E o que me chamou muita atenção é a vinculação desse núcleo, desse centro, valores humanos e amorosidade, e a Fazenda Esperança trabalhando também com amorosidade para transformar os jovens. Então, eu quero aqui falar então um pouco dos valores humanos, baseado numa experiência da própria Fazenda Esperança. Eu estive com o Frei Hans lá na fazenda, assistindo vídeos que são depoimentos dos jovens sobre a sua transformação, e me chamou muita atenção um vídeo tremendamente simples. O que acontecia? Você tem uma casa, uma residência, e ali um grupo de jovens morando ali, e esse grupo tem atividades comuns, todos trabalham. E essa casa recebe um jovem, né, que passa a participar da fazenda, ele é novato ali naquela casa, e esse rapaz está observando esse colega que chega e que esse colega não consegue dormir à noite em função do calor. E o que ele faz? Pega as suas economias, vai no comércio, compra um ventilador, embrulha para presente e põe em cima da cama do rapaz. Né? E quando o rapaz volta do trabalho para o quarto, ele corre para a janela para ver aquele indivíduo, como é que ele ia receber aquele presente. E ele sente aquele colega dele, o novo colega dele, eufórico com aquele presente, e ele sentindo bem no seu peito pelaquela atitude que ele realizou. Então, ouvindo as pessoas que foram dependentes químicos, uma característica do dependente químico, às vezes é cada vez usar drogas de um efeito mais forte, então eles leem muito bem o corpo, o efeito da droga no organismo. No entanto, então, quando ele vai fazer essa experiência, fazer o bem para o outro, que é um projeto da própria Fazenda Esperança, ele lê o corpo e sente essa transformação. E considera isso também agora uma droga, só que uma droga positiva. Ele sente muito bem em realizar aquilo daquela forma. E ele não quer mais abandonar esse modelo de vida. E com isso consegue-se aí 80% de transformação dos jovens. Eu tive a oportunidade também de envolver o Dr. Tawili, da Unifor, lá de Fortaleza, na área de pesquisa, para gerar essas evidências dessa transformação, de deixar a dependência química
baseado numa transformação, que a Fazenda considera que é um caminho espiritual e que nós, na educação, consideramos que a atuação com base nos arquétipos da consciência humana, e o amor sendo um desses arquétipos. Então, aqui nós temos uma visão dos valores aprendidos, né, pela mente, que são os valores da cultura, basta ver aí a fisionomia de cada um, e aqui os valores inatos, que todo ser humano traz ao nascer, que são os arquétipos da consciência. Então, para nós, a Fazenda Esperança lida com os arquétipos da consciência, sendo o arquétipo central o amor. É o que a gente faz também na Escola de Valores Humanos, com crianças de 1 ano e 7 meses até crianças de 5 anos e 11 meses. Então, essa figura aqui ela é central. Nós precisamos entender que eu tenho uma fonte de valores aprendidos, que está em azul, e amarelo, os valores inatos. Então, quando o indivíduo vai fazer escolhas, ele pode estar fazendo escolhas baseadas só em valor aprendido ou nos valores da consciência, que são os valores inatos. E agora, falando de zumbis, um termo usado por um neurocientista, que é um neurocientista de Stanford, o Dr. David Eagleman, né? E aí o que ele vai colocar é o seguinte: células cerebrais, né, entre sensação e ação, permitindo entender uma situação, refletir, imaginar alternativas e, se ser necessário, agir. Então, ele localiza no cérebro essas células cerebrais, os neurônios, que têm essa capacidade de captar os sentimentos, sensações, gerar reflexão e ação. Então, ele coloca que, sem uso dessas células, é impossível debater algo, como uma abelha, que é uma máquina biológica. Você não consegue dialogar com uma abelha, porque ela age de forma automática, porque ela não tem essas células, que eu entendo que ele está falando aqui do lobo pré-frontal. E aí ele vai dizer, não consegue falar com a abelha ou com um zumbi, que faz uso de sua máquina neural com comportamento condicionado, repetitivo, né? Então, veja a necessidade dos valores inatos para que o indivíduo tenha consciência e não seja um zumbi, de acordo com a linguagem de David Eagleman. Então, era esse o comentário que eu queria fazer sobre a questão dos valores inatos e os valores aprendidos. Sendo que o indivíduo que só lida com valores aprendidos, ele se transforma em um zumbi nessa linguagem do neurocientista.